Bom dia a todos, muito obrigada por virem para o nosso seminário. Meu nome é Márcia e eu vou apresentar o seminário hoje. Para aqueles que não me conhecem, eu trabalho aqui no Scriptcase, na parte comercial, e costumo apresentar aqui os nossos seminários na sexta-feira. A gente sempre discute algum tema específico do Scriptcase. Toda semana a gente trata de um tema diferente. E aí o nosso seminário é dividido em duas partes. Na primeira parte a gente mostra um exemplo, o exemplo aqui que a gente preparou. E na segunda parte a gente responde as perguntas, que podem ser sobre o exemplo ou alguma outra pergunta que vocês tenham do Scriptcase, sobre o uso do Scriptcase. Então hoje eu estou aqui com o Leonardo, do departamento do suporte. Ele me ajudou com um exemplo e ele também vai nos ajudar com as perguntas, ok? Então vamos falar hoje de tela de login. Como customizar, uma tela de login. Esse tema, tela de login, ele foi o primeiro tema dos nossos seminários. Quando começamos no ano passado, ainda na versão 7, o primeiro seminário que nós fizemos foi sobre tela de login. É inclusive um dos seminários lá mais acessados na nossa página do YouTube. Então, se vocês quiserem rever também esse seminário, vocês podem entrar lá e procurar como customizar, sua tela de login. Deixa eu ver aqui nos seminários. Ok, então tem aqui, customização de uma tela de login. Foi o nosso primeiro seminário na versão 7. Então, como a gente não tinha feito ainda esse seminário na versão 8, e também a gente tem novidades, a gente fez um exemplo diferente hoje. A gente decidiu refazer na versão 8 e mostrar para vocês mais coisas que não foram mostradas nesse outro seminário, mas aí acaba sendo um pouco complementar. Eu vou repetir algumas coisas hoje, mas vou tentar falar somente mais as coisas novas, ok? Deixa eu voltar aqui para o meu Scriptcase. Então, vamos lá, eu vou entrar no meu Scriptcase 8. Deixa eu escolher aqui o idioma português. Admin. E aí a gente tem lá o nosso projeto que a gente vem trabalhando, que é o projeto de controle de estoque, certo? Sendo que para essa tela de login de hoje, eu queria usar aqui um dos nossos exemplos do site, que é esse exemplo aqui de recrutamento. Deixa eu mudar aqui para português. Ok, sistema de recrutamento. Então a gente tem aqui vários elementos. Essa tela ela foi 100% customizada. É uma tela de controle gerada pelo Scriptcase, pelo sistema de segurança do Scriptcase. No entanto, ela foi totalmente customizada. Então, a gente vai trabalhar em cima desse template aqui. Eu vou explicar para vocês como a gente customiza os elementos, como a gente pode fazer essa customização dentro do Scriptcase. E também vou mostrar para vocês um pouco sobre como customizar usando a interface lá de customização do Scriptcase. Ok? Então, se vocês entrarem no nosso site, a gente tem lá scriptcase.com.br, temos a nossa seção de exemplos. E lá na seção de exemplos a gente tem esses sistemas, que são sistemas que a gente desenvolve aqui para que vocês possam ver algumas coisas mais avançadas dentro do Scriptcase. Então, aqui dentro de exemplos, a gente tem aqui alguns sistemas, certo? E aí esses sistemas vocês podem executar para visualizar como é o sistema, se interessa ou não, se vocês querem baixar, porque aí ele vai estar disponível lá dentro do Scriptcase para vocês fazerem um download tanto das aplicações quanto do banco de dados, Então deixa eu mostrar aqui. Helpdesk, Online Shopping, notícias, esse aqui também tá bacana, a tela de login. Então vocês podem copiar qualquer uma dessas telas de login, simplesmente indo lá no Scriptcase, baixando e copiando a aplicação de login, de controle, na verdade. Então é isso que a gente vai fazer com esse sistema de recrutamento, certo? A gente vai pegar ele dentro do Scriptcase e eu vou mostrar para vocês como copiar a aplicação e quais são as especificidades de dentro dessa aplicação. Deixa eu ver aqui se abriu. A internet está um pouco lenta, mas aí tomara que não influencie aqui na nossa apresentação. Ok. Então deixa eu voltar lá para o meu Scriptcase. Eu já fiz o download aqui do projeto, que é esse Recruitment Tracker, E aí já fiz a importação para a gente não perder o tempo aqui importando, fazendo a geração das aplicações. Então, como é que a gente vai fazer a importação desse sistema? A gente vai criar um novo projeto,
certo? Isso aí para quem estiver começando, é como se eu fosse criar um novo projeto. E eu tenho aqui os templates, e aí são justamente todos aqueles templates, aqueles sistemas que estão lá dentro da página de exemplos. E aí você faz, tem aqui outros exemplos que não tem lá, tem. Esses de cima são os sistemas, os templates, certo? E aí vocês dentro do script case vão ver aqui, Documents Library, Security. Então esse aqui são os sistemas que vocês podem executar. E todas as outras aplicações aqui de baixo, que vocês veem aqui nessa página de exemplos, elas estão dentro do projeto Samples. Porque aí aqui a gente só fez detalhar, ao invés de a gente gerar aqui o projeto Samples, porque aí o objetivo do projeto Samples, toda vez que a gente faz qualquer funcionalidade dentro do script case, a gente vai lá no projeto Samples e inclui essa aplicação, certo? Então, se você for lá no script case e baixar aqui esse projeto Samples, você vai ter acesso a todas essas aplicações aqui dessa parte de baixo, de formulário para baixo, que são exemplos gerais sobre funcionalidades do script case, certo? Então, se você viu aqui algum exemplo, tiver vontade de copiar alguma coisa, é só procurar lá no Samples pelo nome da aplicação, você vai encontrar. E esses de cima, como eu falei, já são os templates que a gente vê aqui dentro do script case, certo? Então, a gente escolheria aí, sei lá, o Recruitment Tracker, e aí vai avançar. Você tem a opção, né, de escolher o banco de dados. Por default, o script case já coloca aqui o SQLite, e aí se você escolher o SQLite, ele vai guardar lá dentro do diretório do próprio script case, e aí ele vai dar aqui o caminho, a indicação do caminho, que é uma pasta lá dentro do script case, que eu vou mostrar para vocês aqui. E aí vão ficar as tabelas lá em SQLite. Mas aí se você quiser copiar o sistema, obviamente que você vai precisar baixar também as tabelas no seu banco de dados. Aí é só você escolher aqui outro banco de dados e baixar. Então, caso você baixe no SQLite, a pasta vai ficar aqui, ó, deixa eu mostrar, netmake, script case 8, root. Então aqui eu tenho o meu script case, acho que é Devel, conf, script case, aqui, certo? Então, quando a gente baixa aqui SQLite, usando essa pasta default aqui do script case, ele vai jogar esse banco de dados aqui, esse arquivo de SQLite aqui dentro, certo? É exatamente o caminho que ele está informando aqui. Então, isso é só para vocês a título de exemplo, mas aí, se você for utilizar, como eu falei, você vem aqui, escolhe, por exemplo, MySQL, e aí você cria um novo banco, diz lá Recruitment Tracker e baixa as tabelas para o seu banco. E aí você vai poder copiar tanto as tabelas quanto as aplicações, certo? Então, vou voltar aqui, porque eu já baixei esse projeto, como eu falei, para a gente ganhar tempo. Vou abrir Recruitment Tracker e a gente vai trabalhar em cima da tela de login. Então, como eu falei, a gente pretende pegar essa aplicação e trazer ela para dentro da nossa aplicação de estoque, né? Controle de estoque. Então, o que é que eu posso fazer? Vou vir aqui na aplicação e eu posso copiar essa aplicação para um outro projeto. Então, você veja aqui que ele vai listar todos os projetos que eu tenho dentro do script case, e eu posso vir aqui e escolher um projeto, por exemplo, o nosso controle de estoque, versão 1.0, e copiar. E aí ele vai levar essa aplicação lá para o meu projeto. A gente tem que ter atenção de que essa aplicação de login que está dentro desse sistema, ele vai ter algumas variáveis que não vão funcionar lá. Por exemplo, lá no nosso sistema de controle de estoque, a gente ainda não fez a parte de segurança, o módulo de segurança. Então, quando a gente for fazer o login, vai dar um monte de erro, porque ele não tem nenhuma variável de segurança. Então, a gente hoje vai trabalhar aqui nesse mesmo projeto de Recruitment Tracker, porque aí o objetivo é mostrar para vocês o layout, certo? E aí depois, em futuras demonstrações, eu vou trazer essa tela para lá, quando eu estiver lá com a parte de segurança, que a gente pretende também implementar a parte de segurança lá. Então, aí eu importo para lá e a gente usa a mesma tela, ok? Então, vamos abrir aqui a tela de login. E aí, aqui dentro da tela de login, eu tenho o template que foi feito 100% via código, certo? Não está utilizando as opções de customização do script case. Quais são as opções de customização do script case? Layout, CSS das aplicações. Então, se eu quiser customizar com o script case, eu vou ter que vir aqui no CSS das aplicações
e criar o template para poder aplicar no login, que foi isso que a gente fez lá naquele seminário do ano passado, na versão 7. E aí eu vou relembrar hoje também, daqui a pouquinho. Esse projeto ele foi feito aqui dentro de um evento. No caso, toda a parte da programação. Ele tem aqui os eventos que já estão funcionando, que foram gerados pelo sistema de segurança, né, que é aqueles eventos de segurança normal para validar o usuário, enfim. Então, aqui dentro do onload, que é aquele evento que ele vai rodar no momento que a aplicação for gerada, né, a gente jogou lá vários códigos, né, que aí tem CSS, tem HTML, e esses códigos estão sobrepondo os códigos o código que é gerado pela tela de login do script case. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o código, vou apagar esse código que está aqui, só para a gente visualizar a tela de login. E aí depois eu vou explicar para vocês aqui como foi feita essa customização, quais são os elementos, quais são as variáveis que a gente está manejando, para aí vocês vão entender e vão poder fazer outras customizações. Ok, então a gente vai tirar aqui e eu vou executar, só para vocês verem como ele vai executar sem o código. Ou seja, ele vai executar com o CSS padrão que é gerado pelo controle do script case, certo? Esse projeto aqui, ele está utilizando um tema Black, que é um tema SC Black, que é da versão 7. É um tema Black, mas é um tema customizado. Se a gente fizer aqui o login, admin, por exemplo, a gente vai ver que ele tem aqui o tema Black, mas aí o pessoal do desenvolvimento usou um conjunto de botões diferentes, ou seja, você pode pegar os próprios temas e conjunto de botões do script case e fazer customizações, mesclar um com o outro. Aqui eles pegaram esse conjunto de botões laranja e jogaram dentro do tema SC Black, que é um tema que tem lá aqui da versão 7. Então, a tela de login que foi gerada automaticamente por esse tema foi essa, certo? E aí o que eles fizeram? Eles jogaram lá aquele código, que aí esse código se sobrepõe ao código que está sendo gerado pelo script case e a gente consegue ter esse resultado, certo? Mas aí, para fazer essa customização, a gente precisa justamente entender como o script case se comporta aqui dentro dessa tela, como é que esse CSS está sendo gerado, como é que eu posso mudar as classes e colocar lá a minha personalização. Então, para isso, a gente vai utilizar a opção aqui de inspecionar elemento, porque aí, se eu inspecionar o elemento, eu vou poder visualizar todas as classes que o script case está gerando. Porque aí vocês vão perceber aqui dentro do código, alguns clientes que consultaram a gente aqui no suporte, não consigo customizar, porque eu não entendo, porque a gente fala, eu quero customizar a tela de login. Chega um ticket, sei lá, de suporte, ou um cliente pergunta, a gente diz, tem várias opções, você pode customizar dentro do CSS, e você pode ver aqui esse exemplo e usar como base para você fazer o seu próprio. E aí a pessoa olha aqui e vê, não entende, né? Porque aí você tem muita coisa de HTML e tal, mas aí quando você vê algumas partes aqui, tem algumas classes que você não consegue entender de onde elas estão vindo. Ou seja, elas estão vindo de dentro do CSS do script case, são classes que foram geradas pelo desenvolvimento, mas que aí, se você conseguir identificar o que essas classes e o que é que está acontecendo ali dentro, os IDs e tudo, aí você consegue manipular aqui da forma que a gente manipulou, certo? Então, se você vier aqui dentro da inspeção do elemento, você vai conseguir entender mais ou menos e alterar, né? Isso, lógico, antes de ter aqui essa tela. Essa tela eu já tenho customizado, eu teria que inspecionar aquela tela anterior, certo? Então, voltando lá no código, o que é que a gente tem aqui? Primeiro, a gente começa utilizando algumas imagens, né? Umas imagens externas, e aí a gente sabe que sempre que a gente vai inserir uma imagem, tem que aqui sair da pasta e entrar na pasta das imagens, e aí a gente guardou essas imagens dentro do próprio projeto, certo? Se eu vier aqui na pasta do script case, eu tenho que procurar o projeto. Deixa eu voltar aqui para o root. Script case, e aí a gente tem aqui a pasta app, que é a pasta que eu tenho os projetos em desenvolvimento, né? Então eu vou procurar aqui Recruitment Tracker 1, que é esse projeto que a gente está utilizando. E lá eu tenho a minha pastinha underline lib. E aqui eu tenho uma pasta de imagens, e aí eu posso jogar aqui, ou eu posso jogar também dentro da pasta da aplicação, né? A aplicação vai ter uma pasta também, eu posso jogar lá. A gente pode ver que tá aqui, ó,
essas que a gente tá usando. Deixa eu aumentar aqui. E aí ele tem aqui, por exemplo, as imagens que a gente tá chamando lá dentro do código, certo? O botão, ou seja, tá tudo lá customizado e as imagens estão guardadas aqui dentro. Se essas imagens estando aqui, se eu depois vier aqui na parte de aplicação, configuração, se eu vier aqui e subir as imagens, né, aqui, imagens extras da aplicação, se eu fizer o upload por aqui, elas vão funcionar no momento que eu passar esse projeto para produção. Eu não preciso ir com aquela história de ficar carregando as imagens por fora, certo? Mas para isso eu tenho que lembrar de inserir as imagens por aqui e não copiar e colar diretamente lá. Se eu copiar e colar diretamente lá, vai funcionar para a produção, mas aí depois quando eu publicar essa aplicação, o ScriptCase não vai achar as imagens, porque elas não vão ir, certo? A maneira correta é essa, você vir aqui, utilizar as imagens, fazendo o upload aqui e depois fazendo a chamada lá, dentro do código. Isso aqui vai funcionar bem. Então, voltando aqui para o onload, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ok, nada por enquanto. Então, ele primeiramente está já chamando aqui as imagens do título. Que imagem do título é essa? Essa imagem aqui, Recruitment Tracker. Você pode ver que tem um sombreado. Isso aqui é uma imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo inspecionar aqui para mostrar. E aí a gente vê que tem várias divs, né? Que a gente vai ver que a gente abriu lá, né? Tem uma div maior e depois eu vou tendo divs menores, que são as divs que eu vou encaixando aqui os outros espaços. Eu coloquei uma div para essa imagem de fundo, outra para esse fundo cinza, né? E aí dentro de cada div eu vou encaixando. E aí essa primeira imagem que ele está chamando aqui, como eu falei, vai ser esse Recruitment Tracker. E aí ele tem aqui para diferentes idiomas, porque eu vou ter uma alteração dinâmica de acordo com o idioma que eu escolher. A gente tem aqui esse projeto em 3 idiomas. Então, se eu escolher espanhol, ele vai mostrar aqui em espanhol, ou seja, não mostrou, o pessoal ficou com preguiça de traduzir. Não mostrou. Achei que não tinha mostrado. E aqui em português, ele muda, né? Mostra em português. Então, a gente vê que lá no nosso banco de imagens, a gente tem, ela tá por aqui. Então, aqui as 3 imagens, uma para cada idioma. E aí, ele chama aqui na variável e depois ele vai jogar lá, ou seja, ele usou um array aqui, né? E aí, ele vai depois chamar dinamicamente, certo? E aí, a gente tem aqui, a gente tem alguns comentários, tá, pessoal? Que vocês não vão achar nesse código que eu fiz aqui adicional, para poder explicar para vocês. Os comentários lá são só esses que estão em inglês, mas aí eu posso enviar esse código comentado para vocês depois. Então aqui eu tenho um outro array, que aí esse array aqui ele vai guardar as imagens do fundo, que são justamente essas imagens aqui que eu tenho, que aí o que acontece lá, elas são dinâmicas. Eu sempre que dou um atualizar aqui, por exemplo um F5, aí ele vai e seleciona uma imagem randomicamente. Então o que é que aconteceu aqui? Eu coloquei uma imagem em cada posição, né? Eu tenho aqui 3 posições dentro desse array, aí eu joguei uma imagem para cada posição e depois aqui a gente utilizou essa função rend, que aí ela vai selecionar lá dinamicamente a imagem e vai jogar dentro de uma variável, que é essa aqui, img. E aí depois lá dentro do CSS, do HTML, eu vou chamar aqui essa variável e aí ele vai escolher dinamicamente a imagem. Certo? E aí aqui a gente colocou abrindo as divs e o CSS para inserção do estilo da página, que aqui é exatamente aquilo que eu estava falando. Ele vai abrir aqui as classes, né? Essa classe BG Photo, que é a classe principal, e depois ele abriu aqui 3 divs, 1, 2, 3, e fechou aqui 1, 2, 3. E aí aqui dentro ele vai colocando uma div maior, como eu falei, que é a div 100%, que é a div da janela de tudo. Aí depois tem uma que é para esse fundo e tem outra que é para esse fundo. E aí dentro de cada div eu vou colocando lá, aqui eu coloquei os campos e aqui eu coloquei a imagem, né?
Então, voltando para lá, e a gente tem, quando vocês verem tudo que a gente vê aqui com chaves, a gente sabe que no script case, chave quer dizer campo ou variável de linguagem. Então, ou vai ser um campo ou vai ser uma variável de linguagem. O que é isso aqui? Isso aqui é essa caixinha que a gente tem aqui embaixo. Que aí ele diz aqui, admin, recrutador, candidato, e aí só para informar os logins diferentes para a pessoa logar aqui. É uma caixa fixa que está lá, não é dinâmica, mas poderia ser também. E aí ele colocou aqui, né? Ela é lang porque ela vai alterar lá de acordo com o idioma. Então eu criei eu criei os langs para poder modificar e aparecer de acordo com o idioma que eu escolhi. E aí eu tenho aqui o admin, o recrutador e o candidato, certo? Então, como esse projeto está com multi-idiomas, a gente vai utilizar sempre as chamadas com os langs. E aí aqui embaixo a gente começa a modificar, né, a parte do tamanho, da altura, das cores, que é justamente aquilo que eu estava falando, sobrepondo o CSS do script case. Então, esse cform page é uma classe de dentro desse CSS do script case, bgfoto, tudo que vocês verem aqui com ponto no começo, ponto .sc, ponto .bgfoto, ponto... Isso aqui são coisas do script case, que aí o que é que essa pessoa que desenvolveu isso foi... uma pessoa do nosso desenvolvimento, o que foi que ele fez? Ele inspecionou o elemento, descobriu aqui quais são essas classes que o CSS do script case estava utilizando e alterou. Então, isso aqui é carregado, né? Ele é carregado depois do que o script case carrega, por isso que ele consegue sobrepor. Então o script case vai carregar lá o CSS dele, aí como eu coloquei no onload todo o código, ele vai carregar depois e aí vai ficar o que eu coloquei e não o que o script case coloquei, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Sem isso aparece a tela preta do script case e com isso aparece a nossa tela customizada. Ok? Deixa eu ver se eu encontro aqui a parte das divs para mostrar para vocês. Ele sobrepondo. Bgfoto, a outra principal deixa eu ver essa aqui. Que aí tem uma que dá pra gente ver aqui ele riscando o outro CSS, mas eu tava vendo, não lembro, deixa eu ver. Ó, aqui é exatamente aquela parte que eu estava mostrando para vocês aqui do código, ó, que ele abre as 3 divs, né? Então a gente pode visualizar aqui, ó. E aí depois ele começa colocando olha aqui, isso aqui que eu quero mostrar. Em algumas opções vocês vão ver que ele vai estar aqui, esse cform page. Então, ele colocou aqui esses risquinhos, né? Que quer dizer que isso aqui era o que tinha lá. E aí, como eu coloquei outra coisa de CSS, ele foi lá e desconsiderou, né, o que estava sendo feito. Pode ver que tem aqui, ó, SC Black Form CSS. Então, isso aqui era o CSS do tema Black do script case. E aí, como eu coloquei lá algumas coisas que eu quero que estejam de determinada maneira, ele desconsidera e coloca lá o que eu adicionei. Então, por isso que é possível fazer todo o reposicionamento. Inclusive, a gente vê que a parte dos campos foi reposicionada. O campo está aqui, o campo antes estava aparecendo aqui em cima, e agora ele ficou aparecendo aqui do lado direito, de acordo com o posicionamento que eu informei aqui para os campos, né? Isso porque eu coloquei novamente o código dentro do onload, e aí o onload ele é carregado depois, então ele sobrepõe o CSS que o script case carregou para aquela imagem, para aquela tela, certo? Então aqui embaixo é basicamente toda essa questão do tamanho das margens. Então ele vai ter, como eu falei para vocês, as diferentes divs, e aí dentro de cada div ele está setando aqui, por exemplo, essa margem aqui é 5, a margem de cima, e aí cada bloquinho desse aqui
ele tá colocando essas cores, o tamanho do texto, o tamanho a borda, como vai ser, enfim. E aí depois vocês podem tentar fuçar mais um pouco, agora que eu dei essas dicas, e tentar colocar algumas coisas de vocês. A gente fez aqui uma tentativa de customização, e aí eu tô com o código aqui, que foi em cima desse código que a gente escreveu, desse código do Recruitment Tracker. O que a gente fez foi só mudar as imagens e mudar um pouco as cores, né? Então, deixa eu copiar aqui para mostrar para vocês. Que foi tentando fazer lá a nossa tela de controle de estoque. Então, eu vim aqui, eu usei o mesmo código, né? Só fiz mudar as imagens. E aí eu coloquei aqui alguns comentários, deixa eu ver, voltar lá para cima. Então aqui, por exemplo, na parte das imagens do Recruitment Tracker eu tirei, que aí eu não queria usar, e aí coloquei uma outra logo, e aí eu coloquei só para português e inglês, que é o meu sistema teria somente esses dois idiomas. Deixei aqui o resto, na parte do array das imagens, eu mudei as imagens, porque aí eu não queria aquelas imagens, eu queria outras, então eu só vim aqui, inseri as imagens e alterei aqui o caminho, né, para ele apontar para as novas imagens. Eu deixei aqui o código HTML, deixa eu tirar aqui esses comentários aqui, para não ficar lá que senão vai... Porque aqui, como eu estou dentro do HTML, não posso comentar assim. Tem que comentar em HTML, né, Léo? Sim. Onde é que tem mais, Léo? Aqui? Lá na parte de baixo, né? Esse aqui, botão de login, não, esse aqui termina. Ficou... Esse aqui também. Esse aí. Ok, deixa eu executar aqui pra gente ver. E aí vocês vão ver que vai mudar um pouco, porque aí eu reposicionei aqui os campos dessa forma, mudei a cor, o botão e as imagens, acho que não estão lá, deixa eu copiar. E aí essas imagens eu teria que vir aqui na parte de configuração e chamar novas imagens para ela poder vir, né, quando eu quiser publicar. Ou se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho aqui as imagens. Ok, foram essas imagens aqui. Se eu fizer isso aqui, copiar e jogar lá dentro da pasta, vai funcionar agora para desenvolvimento. Mas aí quando publicar não funciona. Novamente aqui 8, root, script case, app, e a gente procura lá a aplicação, lib e mg, que aqui é exatamente para onde ele está apontando, né, como eu falei. E aí se eu jogar lá minhas imagens e voltar a executar, ele vai apresentar aqui tranquilo. Ok, agora ele vai mostrar, como eu estou aqui em inglês, ele está mostrando essa imagem aqui em inglês. Se eu mudar para português, ele vai mostrar em português, que aí eu coloquei lá aquela mudança dinâmica, certo? E aqui quando eu dou F5, ele usa o hand lá para mudar a imagem. Pode ser que venha a mesma imagem, porque aí ele vai pegar de forma aleatória, certo? Mas aí é uma questão de vocês procurarem, os meninos que fizeram aqui o exemplo, o Léo, disse que o mais trabalhoso foi procurar as imagens, né? Que aí você tem que realmente, de repente, até comprar uma imagem dentro de um site lá de compra de imagens e montar a tela da sua forma. Então isso aqui, pessoal, que eu mostrei, eu falei, é tudo na mão, né? Como se diz. Dentro do Unload, a tela foi feita completamente no código. Se eu quiser, não souber, porque o objetivo do Script Case é que você possa codificar rápido, construir suas aplicações de maneira rápida, né? Não utilizando muito código, utilizando mais a interface. O grande sonho aqui dos nossos desenvolvedores é esse, que consiga somente, que as pessoas consigam desmistificar, né? Que o desenvolvimento se torne simples, que você consiga desenvolver somente na interface. Então, por mais que o pessoal goste e adore customização, dentro do Script Case isso pode ser manejado de uma maneira relativamente simples aqui dentro da parte do layout.
que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou fechar aqui esse projeto e vou abrir aquele projeto que a gente tem de controle de estoque, para a gente tentar montar uma outra telinha lá. O Alteni está perguntando assim, no caso do mobile, ele vai assumir o padrão do script case. No caso do mobile, ele vai abrir lá a telinha, a tela de login, os campos, aquela parte, ele é responsivo, mas aí o CSS você vai ter que fazer responsivo. Esse que a gente fez, ele não está responsivo. Mas aí você teria que fazer lá dentro do onload, como a gente fez, teria que usar a questão da responsividade, que é trabalhar com diferentes, como é que se diz? Diferentes margens, né? Você coloca lá se for 700%, sei lá, aquela coisa lá do Bootstrap também, das mídias, enfim, que aí já é uma outra discussão. A gente na versão 8.1 agora vai colocar a opção de o usuário importar outras bibliotecas que não sejam as bibliotecas de PHP, que hoje a parte de importação de biblioteca externa tem que ser dentro somente se for uma biblioteca .php. Qualquer outra a gente tem que usar, abrir uma biblioteca e criar o código lá. A gente não consegue importar um arquivo externo de CSS, é esse grande que a gente sempre comenta aqui. Mas aí agora na versão 8.1 isso já está pronto, isso já está desenvolvido. Vocês vão poder ser capazes de importar bibliotecas, arquivos, né, também. Então talvez essa questão do Bootstrap, que hoje não funciona nativamente dentro do script case, tem que ser com adaptações, talvez a gente consiga avanços nessa parte. Mas aí a parte de CSS3 dá para usar já, então você pode de repente montar sua tela, ou até no Blank, vocês podem ir lá no Blank, montar lá um layout responsivo com CSS3 e usar, certo? Então, como é que eu faço para importar uma classe? Vocês têm que criar uma biblioteca, criar lá as classes e depois utilizar dentro dos eventos. Mas aí, como eu falei, com a versão 8.1 vai poder importar também os arquivos, né? Então vai ficar um pouco mais simples. Deixa eu ver aqui. Ok. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o nosso controle de estoque, pra gente criar aqui uma telinha de login. A gente não tem sistema de segurança nesse controle de estoque, então aquela tela de login que eu estava utilizando no outro projeto foi uma tela de login gerada pelo sistema de segurança. O sistema de segurança ele gera 14 aplicações, dentre elas a tela de login, que é uma aplicação de controle. Mas aí se você não está usando o sistema de segurança do script case, criou seu próprio sistema de segurança, você pode criar as aplicações todas aqui com as aplicações normais. Então, se eu quiser criar uma tela de login na mão, ou quiser criar uma tela de login minha, né? Ou eu uso o Blank, e aí eu sou livre, posso utilizar qualquer coisa, ou utilizo aqui o controle. O controle é um formulário em branco que eu vou criar campos e depois configurar ali aqueles campos de acordo com o que eu preciso. O Blank é mais versátil, é mais livre do que o controle. O controle tem algumas limitações ainda. Mas aí, para a tela de login, dá para criar tranquilo. Então, vamos fazer aqui uma tela de login. Eu não vou fazer as validações, vou só criar os campos. A gente está trabalhando hoje só na parte de layout, né? Então, a gente pode mostrar aqui outro dia. Porque aí, quando eu crio uma tela de login, uma aplicação de controle, desculpem, ela vem sem campo nenhum. Se eu vier aqui no campo, está em branco. Então, eu tenho que criar os campos. E aí, vou criar aqui 2 campos. Um deles vai ser o nosso login e o outro vai ser senha, certo? E aí eu posso ter aqui os tipos de dados e aí a gente pode manejar depois também. Vamos criar como texto. Executar para mostrar aqui como é que ficou. E aí, tendo os campos, eu posso vir aqui agora e configurar, né? Eu posso colocar, a gente tem uma opção de campo tipo senha, eu posso vir lá na senha e colocar campo tipo senha para ele não mostrar, né, os caracteres. Mas aí, basicamente, ele vai gerar isso aqui. A gente está utilizando esse tema padrão, né, que é o Picton Blue, que é o tema lá da nossa aplicação. E aí ele gerou esse tema, essa tela de login aí simples. Aqui eu ainda não tenho validação nenhuma, se eu digitar aqui não vai logar, porque aí eu teria que criar uma tabela de usuários, e depois criar aqui nos eventos
a validação, para que ele faça a comparação lá com a tabela, se existe, se não existe. Isso que é feito automaticamente quando a gente cria segurança. Então, utilizar o módulo de segurança é bem mais prático. Aqui eu teria que fazer tudo manualmente. Então, a aplicação de controle tem essa finalidade. Você cria os campos. Então, toda vez que você precisar de uma tela somente para fazer alguma validação, você pode utilizar o controle. É bem útil, né? Então, vamos lá. A gente vai customizar. Aqui na parte de layout, a gente tem o CSS das aplicações. E aí, eu vou escolher aqui um dos templates. Pode ser até... A gente está usando o Picton Blue, eu posso usar ele como base, né? Então, eu posso salvar como. E aí, eu boto aqui meu tema. E aí, eu vou poder alterar esse tema. Aí, eu tenho duas formas de visualização, né? Que é a nossa visualização expressa e tem uma visualização avançada. Aqui é como se eu tivesse acesso ao arquivo de CSS que está sendo gerado para essa tela. Então, ele até mostra aqui, ó, editor de CSS. Como eu falei, o objetivo do script case é que você programe através de uma interface que não tenha que digitar tanto código. Isso aqui a gente fez dessa forma, mas é como se você estivesse dentro do arquivo de CSS. Todas essas opções aqui você pode alterar, inclusive eu já vi os meninos colocarem ou inserir, isso aqui tipo, são classes, não, são... Não chama de classe, eu esqueci agora, que é essa parte de CSS. Mas aí você pode até colocar aqui do lado, que ele vai entender. A gente fez uma vez aqui num seminário, acho que foi no próprio seminário de customização. A gente tem lá um seminário que a gente abordou toda essa parte de layout, que aí recomendo vocês assistirem também, que a gente fala um pouco aqui sobre essas opções, um pouco mais, né, na verdade. Então, como eu estava falando, aqui é como se você tivesse acesso ao arquivo de CSS que está sendo gerado aqui para esse tema, e aí você vai ser capaz de alterar algumas coisas, certo? E aí a gente dividiu aqui por aplicação. Aí eu quero customizar o da tela de login. Como é que eu faço? Eu estava dizendo para vocês que a tela de login é um controle e o controle é um formulário. É como se fosse uma cópia da aplicação de formulário, mas aqui dentro do script case ele é considerado um formulário. Então eu tenho aqui as opções de formulário. Se eu alterar aqui dentro de formulário, ele vai alterar, eu vou poder aplicar esse tema para a minha tela de login, para a minha aplicação de controle. Então, vamos fazer aqui algumas coisas rápidas. Na parte de página, né, eu tenho lá o fundo, a parte do texto, cor do texto, eu posso vir aqui e alterar tudo. Aí, eu quero mudar a cor, em vez de branco, quero que seja azul, preto, aí é só você vir aqui e colocar uma cor de fundo. Na parte de fundo, cor de fundo, a gente vê aqui que tá branco, a gente pode alterar. E aí tem a parte aqui de figura de fundo, a gente pode também colocar lá uma figura, que aí é como é feito isso aqui, por exemplo, eu separei aqui algumas telas de login, essa aqui, isso aqui é uma imagem de fundo, né, uma imagem só, que a pessoa fez lá num editor de imagem, e é importante que a imagem seja de boa qualidade, e que você trabalhe essa imagem aqui por trás, e aí aqui dentro, a gente tem a parte do script case. Ele só fez incluir aqui a imagem do fundo e reposicionar aqui a parte de login e senha, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, isso aqui é um exemplo. É só vir aqui e colocar uma imagem. Deixa eu ver aqui se eu posso usar alguma imagem. Eu vou usar aquela própria imagem que a gente colocou lá do carrinho. Deixa eu ver aqui, acho que eu já fiz o upload dela. Ok, então eu tenho aqui algumas imagens, ó. Eu poderia usar, por exemplo, essa aqui e aí posicionar o login aqui no meio. Isso aqui foi o que a gente fez lá naquele da versão 7. Eu coloquei essa imagem de fundo e posicionei os campos aqui dentro desse quadradinho. Então tudo é feito, a própria tela de login do script case é assim, é uma imagem de fundo. Se vocês observarem, a gente tem aqui a imagem, né? E tem aqui os campos. O que tem de dinâmico aqui essa aqui é tudo uma imagem só, né? E a gente tem essa parte de baixo, isso aqui é um rodapé, então é sempre manejado dessa forma. Esse aqui também é uma imagem, e aí a gente posicionou aqui o login e senha. Então, vou escolher aqui essa imagem pra gente tentar posicionar lá.
E aí eu preciso botar aqui a parte de repetição, né? Senão ele vai repetir a imagem várias vezes. Eu vou colocar para não repetir, para ela aparecer só uma vez. E aqui a posição, né? Se ela vai aparecer no centro, do lado. Deixa eu tentar aqui em cima do lado esquerdo. Então a gente salva, certo? O tema, eu chamei ele de meu tema, né? Então vou voltar lá no meu controle, na aplicação de controle, e vou alterar o tema somente dessa aplicação. Então posso ter um tema geral para as outras aplicações, e para essa específica de controle eu vou vir aqui em layout, visualização, e aqui é a parte dos temas, onde a gente vai poder aplicar o nosso tema customizado. E aí eu tô vendo aqui, ó, meu tema. E aí quando eu aplicar esse tema, ele já vai me mostrar aqui uma pré-visualização. E aí a partir desse momento eu posso começar a montar aqui a minha tela. Essa parte desse quadradinho aqui é justamente a moldura, né? Eu tenho que reposicionar ela, eu já tenho essa imagem. Eu poderia reposicionar, por exemplo, aqui do lado direito. E aí eu volto, vou sempre lá. Vai sempre funcionar assim. Se eu editar aqui no modo normal, ele me dá algumas opções mais gerais, né, de cabeçalho, da própria página, mas eu sempre gosto mais de alterar na parte avançada, que me dá lá mais opções. E aí eu vou, se eu quiser tirar, por exemplo, a moldura, né, tirar aqui essa linha para ele ficar transparente, eu tô vendo que tem um fundo cinza, isso tudo já tá configurado lá. E aí eu posso ir alterando. O Wagner tá dizendo que o som tá um pouco ruim, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem ou se é só ele. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá parecendo que a conexão tá normal, mas aí não sei se de repente às vezes... Ok. Então vamos voltar lá no formulário. Tá vendo aqui a gente tem página, moldura, cabeçalho, rodapé, bloco. Então dá pra ir alterando aqui várias coisas. A parte da moldura é justamente a moldura, essa moldura aqui. Eu posso tirar a linha, a gente vê aqui, ó, que tem a cor da borda, o tamanho da borda, o estilo. Aí eu tenho fundo, tá um fundo aqui meio acinzentado. E aí eu posso ir modificando, certo? Opacidade, eu posso mudar a opacidade também desse fundo, colocar um fundo meio transparente. Se eu voltar lá na parte do controle, eu vou poder também reposicionar. A gente quer trazer ele para cá. Essa parte do reposicionamento não vai ser no tema, vai ser aqui dentro de configuração, que é onde eu tenho a opção de setar as margens, certo? Eu posso mudar aqui de centralizado, por exemplo, para direita e colocar aqui, deixa eu ver, 300. Isso aqui é em pixels, tá? E aí a direita, vamos colocar aqui 30. Deixa eu ver se fica bom. E aí ele vai reposicionar aqui esse quadradinho do login e senha. E eu posso reposicionar também os botões. Ó, ficou muito para a direita. Deixa eu colocar mais aqui. Vou colocar 70. E aí é uma questão de você ir montando aí, fazendo o teste. Certo? De acordo com a tela que você tem. Como eu falei, se forem outros tipos de dispositivo, o CSS eu acho que tem essas funcionalidades de você mudar de acordo com o tamanho do dispositivo. Mas aí o script case automaticamente não tem essa opção ainda. Você tem que fazer na mão lá, estilo aquele onload que a gente fez, certo? Se for utilizar aqui as opções automáticas do script case, o que tem disponível é dessa forma. Mas aí se o seu cliente vai, eu vou utilizar mais o sistema de um tablet, aí você faz mais ou menos de acordo com a tela de um tablet, ou pode até fazer telas diferentes de login e fazer uma chamada lá, de acordo com o dispositivo, ele chamar a tela tal e fazer, porque aí é uma aplicação só, você pode tentar customizar. Eu acho, geralmente, para acessar de celular, de tablet, não são aplicações muito grandes, né? Geralmente não vejo muito tela de login, assim. Vejo mais uma aplicação de restaurante, que é só um formulário, que é só consulta nem tanto, mais formulário, né?
não se vê muito, mais para sistema desktop mesmo. Mas o que a gente tem visto de outros clientes, eu já vi alguns sistemas responsivos, telas, né, de login, e aí o pessoal fez mais ou menos dessa forma que a gente mostrou, no OnLoad. Ou no Blank. Se você fizer no Blank, aí você pode fazer, é aberto, né, uma aplicação livre. Essa parte aqui do posicionamento você vai fazer, e aí se você quiser reposicionar os campos, aí é normal, você vai vir aqui no posicionamento de campos, e aí você pode criar blocos, tem todas as opções de, como eu falei, é uma cópia, né, de um formulário, então tem todas as opções aqui de formulário. Você pode vir aqui na parte de blocos, criar blocos, colocar ao lado, colocar em tab, criar botão, tem a opção aqui de criar botões, então é como se você estivesse trabalhando em cima de um formulário, e aí você pode criar outras coisas. Se quiser colocar, por exemplo, um rodapé, a gente pode utilizar até aquele mesmo rodapé que a gente fez para o menu. É só vir aqui na parte de cabeçalho e rodapé, né? Visualização primeiro. A gente tem lá os templates para cabeçalho e rodapé. Eu posso colocar aqui aquele meu tema, que foi o que a gente criou lá no CSS das aplicações. Lembra na semana passada, na semana retrasada, na verdade. Não, foi antes do feriado, naquele que a gente fez do menu. A gente customizou aqui o HTML do menu. Então a gente pode usar esse HTML aqui no rodapé para essa tela de login. E aí lá nas variáveis eu posso colocar também aquela parte de Facebook, Twitter, Google, YouTube. Então eu posso vir aqui e colocar as imagens, assim como a gente fez naquele do menu. E aí eu posso ter esse rodapé aqui também, que é como a gente fez nessa tela, deixa eu ver aqui. Na própria tela do script case, né? A gente tem aqui um rodapé. Então esse rodapé aqui ele é feito em HTML e é chamado aqui dentro do rodapé. Dessa forma que a gente tem aqui. Certo? O Celso está perguntando assim, sobre o gerenciador de imagens, ele não guarda o último caminho da imagem pesquisada. Toda vez que tenho que refazer o caminho, dica para que ele guarde o último caminho. Esse gerenciador de imagens a gente lançou na versão 8. Eu particularmente acho que ele ainda está com algumas coisinhas para ajustar. Eu sempre encrenco muito com ele, porque já falei lá com o desenvolvedor, e a gente já deu algumas sugestões também. Ele ainda pode, essa coisa aqui de abrir assim, não gosto muito, que ele vem na pasta do script case, o pessoal não entende que tem que mudar de pasta. E também tem que estar sempre para fazer o upload, eu acho um pouco demorado, assim, acho que é pouco prático. Mas assim, é melhor, muito, 1000 vezes melhor do que o que a gente tinha na versão 7, que era nenhum, né? Agora, pelo menos, a gente tem um gerenciador, aí tem que mais melhorar. Mas eu vou passar essa sugestão, Celso, que você deu para o desenvolvedor aqui dessa parte desse gerenciador. E eu espero que nas próximas releases também a gente possa ter alguma melhoria. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Bom, essa tela de controle de estoque, depois que a gente criar a nossa segurança lá nesse sistema, a gente pode voltar para ela e a gente finalizar, né? Porque aí eu preciso ter a parte de linguagem, a gente pode adicionar outros campos ou pode fazer um outro login. A ideia hoje foi mais mostrar para vocês as opções aqui do layout relacionadas ao login, mostrar um pouco daquele projeto de Recruitment Tracker, né? Para dar a dica de como vocês vão fazer para, de repente, copiar ali alguma coisa. Então, o caminho é esse, sempre inspecionar o que o script case está gerando. E se você quiser fazer umas customizações assim mais profundas, você vai tentar entender e fazer do seu jeito. Outras telas que eu separei aqui para mostrar para vocês, por exemplo, essa aqui é um sistema de um cliente nosso do Rio de Janeiro. Ele customizou bastante aqui esse sistema e essa tela de login, por exemplo, foi feita no Blank. Como é que a gente sabe? Eu inspecionei aqui e vi que ele não estava usando nenhuma lá das classes do script case, então a gente consegue ver que ele está usando o JavaScript, né, para fazer essa parte dos slides aqui. É uma função lá do JavaScript. E aí ele fez tudo na mão. Então ficou bacana aqui essa tela de login dele. Porque é uma das coisas principais assim, do sistema, né? Quando a gente fala de layout, vamos customizar o sistema. Você tem que customizar basicamente a tela do login e o menu. Porque as outras aplicações, a parte de formulário, consultas,
tudo que o script gera já fica assim bem completo. Não precisa estar muito customizar as coisas. Mas assim, o mais importante, pelo menos na minha opinião, é essa parte de tela de login e menu. E é exatamente o que o pessoal mais customiza, né? O dashboard também, que é lá a parte da tela inicial. E eu tenho outro aqui, ó, esse aqui, que eu acho bem bacana também, essa tela de login. Esse aqui não é blank, ele fez no controle do script case. E aí esses pontinhos aqui que se mexem é JavaScript. Eu conversei com o desenvolvedor, ele me disse que usou JavaScript, mas não me deu muitas dicas, assim. Disse que foi... Eu disse, você colocou no load. Ele fez, não, eu criei uma biblioteca lá e chamei. Mas aí não falou pra mim onde chamou, mas aí deve ser no load também. Que dá pra você usar JavaScript lá. Então aqui ele customizou a imagem, né, de fundo. Isso aqui, essa imagem dos campos, né? Você iria customizar. Cadê o script case? Aqui, dentro da parte da moldura, né? Eu ia inserir uma imagem de fundo. Eu tenho aqui a parte de inserir imagem de fundo. E aí o que é que ele fez? Ele colocou um fundo azul, que é um fundo fixo. Azul, pode ver, só é uma imagem também, na verdade, que ela vai degradando aqui a cor. Então ele colocou uma imagem azul no fundo, e essa imagem do fundo ele colocou aqui, dentro da parte de fundo, né, de página, fundo de página. E aí ele colocou aqui uma imagem como a gente colocou, só que a imagem dele foi aquela imagem toda azul. Ou você poderia também colocar aqui uma cor, certo? E aí na parte de moldura, que é exatamente a moldura aqui dessa moldurinha aqui branca, ele também colocou uma imagem e posicionou os campos. Os campos lá do script case. Então essa imagem ele pode colocar aqui também no fundo, eu tenho como colocar aqui uma imagem e colocar ela aqui no centro, né? Que foi o que ele fez. E aí ele colocou um botão, customizou o botão e posicionou aqui os dois campos de login e senha do script case. Isso aqui embaixo, como eu falei pra vocês, é um rodapé, que ele colocou aqui, criado pelo nome da empresa e termos e condições, que a gente aprendeu lá no nosso seminário de menu como customizar o HTML do rodapé. Então ele fez dessa forma. O Celso disse que fez uma tela, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Ok, se vocês assistirem esse seminário e aquele outro seminário antigo, acho que a gente já cobriu assim bastante coisa do que tem de customização de tela. Olha aqui, o Celso fez um vídeo de como customizar a tela e aí ele mostrou no Script Case 8, não é, Celso? Bacana, vou mandar aqui pra vocês também, pra vocês assistirem. É um vídeo lá de 2 minutos, onde ele mostra aqui a tela. Deixa eu avançar pra gente ver. No caso é essa própria tela aqui, né, Celso? Ficou muito bacana. No caso, como é que você usou aqui essa parte de cima? É JavaScript, CSS, JavaScript, né? Porque tem um... Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Ficou muito bonita, parabéns. JavaScript, exatamente. E aí foi dentro do onload também. Ou você fez um... Ok, importou o arquivo na biblioteca e depois colocou lá, né? Hoje tem que ser feito dessa forma, tem que colocar o arquivo dentro de uma biblioteca. Mas aí, agora com o 8.1, você vai poder importar o arquivo diretamente, assim como a gente faz com PHP. A gente importa lá um ponto .php e depois usa a macro scinclude para poder colocar dentro dos eventos. Então vai ser bacana. E aí ele falou que o mouse também tem um efeito aqui dentro da tela. By Celso aqui. Ficou bacana. Como foi feito a luz azul no contorno dos campos da tela de login?
O Johnny, essa pergunta é com relação a qual das telas, Johnny? Do script case? No caso aqui do sombreado, né? Dentro dessas opções aqui de campos, deve ter algumas delas aqui que ele mexe nesse objeto aqui de dentro. Na parte da moldura. Que aí dá pra ele inserir aqui uma... Como é que chama isso? Uma... Borda não, mas essa bordazinha com cinza, né? Eu acho que se você der uma olhada lá naquele seminário de layout que a gente fez, eu lembro que o Tomás mostrou isso. Que aí dá pra gente colocar aqui dentro do CSS. Eu não lembro agora, mas eu posso dar uma olhada e ver depois pra você. Mas eu acho que tem aqui dentro de alguma dessas opções, a opção de você mexer ali. Pra ficar com um sombreadozinho. Aqui botar uma sombra. É um box shadow que usa. Aí ele bota o tamanho da sombra que ele quer e bota a cor. Essa daqui, tá vendo? Dentro do usuário e senha tem um sombreadozinho. É no CSS. Ok, pessoal. Mais perguntas? Quando seleciona. Ah, tô vendo. Esse aqui do script case não foi feito com o script case, né? Foi feito... No caso aí seria uma sombra também, né? Mas aí tem quando clica, né? No clique, no caso. Sim. Eu vou perguntar aqui pra pessoa que desenvolveu essa tela e respondo pra vocês aqui no próximo seminário, ou posso mandar por e-mail. No clique, o evento é no clique. Acho que esse do clique não daria pra fazer lá naquelas opções do script cases, dessas daqui. Teria que ser um outro tipo de customização. Porque aqui é mais fechadinho, né? A não ser que tentasse colocar meio aqui dentro, assim, alguma coisa. Sugestão. O Celso escreveu aqui. O login das aplicações deveriam vir com essa tela do script case. É bacana. Bacana sugestão, Celso. Vou passar à frente aqui. Pelo menos a gente tem uma ideia de colocar alguns templates. A gente vai abrir agora na 8.1 a opção de templates para o Blank, por exemplo. Porque aí a ideia é a gente depois colocar lá um conjunto de templates que as pessoas podem fazer upload e usar. Então a gente quer colocar tanto no Blank quanto na tela de controle, quanto na aplicação de controle. Ou seja, você vai criar uma aplicação de controle e você pode já, se for um login, você pode já escolher alguns templates. Isso é uma ideia bacana. E é a mesma coisa pro Blank, né? O Blank já vai entrar agora na 8.1. Já vai vir com essa opção de você utilizar template para criar um Blank. Que a gente quer inserir várias coisas prontas, né? Como a gente falou, web service, algumas coisas lá que são mais usadas, para vocês quando forem criar o Blank já poder usar esse template. E a gente tem a ideia de fazer o mesmo com a tela, com o controle, para a tela de login. E aí seria mais ou menos nesse sentido. Porque acho que eles geram mais simples para não ficar tão pesado, não sei. Inclusive a gente lançou essa semana um tema novo, não sei se vocês atualizaram a script case, ficou bem bacana, que foi, a gente lançou primeiro esse Python Blue, que foi isso que eu usei aqui para esse sistema, para esse projeto. Aí depois os meninos se animaram lá e decidiram inserir aqui esse outro, que não, deve estar por aqui. Esse aqui, Bluewood. Ficou bem bacana, tá bem acabado, achei que ficou mais moderninho também. Então, se vocês quiserem testar, é só atualizar o script case, vir aqui procurar, colocar aí na aplicação. Certo? E tem uns temas antigos também que às vezes dá certo. Tem uns da versão 7 que eu gostava também, esse Black, por exemplo, Blue Sky. Aí dá pra misturar, né? Colocar o conjunto de botão de um, o tema do outro. E aí fica bacana também.
Tá, pessoal? Então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, muito obrigada, pessoal, mais uma vez. Queria agradecer a presença de vocês novamente. É muito bacana o nosso trabalho aqui no seminário, essa divisão, né? Esse compartilhamento de ideias, essa conversa que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Eu vou mandar para vocês o código, então, que o Paulo pediu por e-mail. Eu mando já o código agora já a seguir, em seguida, e mando para vocês depois o vídeo, quando estiver no ar. Ok? Então, desejo uma continuação de um ótimo dia, um bom fim de semana. A gente se encontra na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar um pouco de SQL, tá, pessoal? Não vai ser assim muito avançado para quem já usa o Script Case, mas a gente vai abordar aqui todas as opções de SQL do Script Case, a parte de Database Builder, SQL Builder, onde você pode colocar SQL, o que é que você pode customizar, o que é que você não pode customizar. A gente fez aqui alguns testes essa semana e a gente viu algumas coisas muito bacanas para mostrar. Então vocês vão descobrir aqui bastante coisa sobre essa parte de SQL, como o Script Case se relaciona lá com o banco, onde você pode alterar as coisas. Então, todos convidados na próxima sexta, no mesmo horário. Espero reencontrá-los aqui. Agradeço novamente e até a próxima. Tchau, tchau.